Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Assim que meu ex-marido trouxe meus filhos de volta, ela me pegou ali no corredor, dizendo que queria conversar comigo e já foi me chamando a atenção. Olha, Sabrina, desculpa te falar isso, viu? Mas o que anda acontecendo entre você e o Leandro, hein? É por tua causa que ele e a Denise andam brigando tanto? Que é isso, dona Irene? Claro que não. Eu não tenho nada com o Leandro. Ontem a gente estava só conversando. Conversando? Você acha que eu nasci ontem, Sabrina? Olha, só vou te pedir uma vez. Deixa meu filho em paz com a namorada dele. Será que você não se dá conta que está atrapalhando a vida do rapaz? Olha, espero que não seja preciso vir falar com você outra vez, hein? Por favor. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era separada já fazia 5 anos, tinha um casal de filhos e, por uma questão de segurança, resolvi me mudar para um apartamento. Sei lá, desde que a casa de uma vizinha minha tinha sido arrombada, que eu fiquei com aquele medo, sabe? Não tinha mais sossego. Pensava nos meus filhos e até em mim mesma e ficava apavorada só de imaginar que uma coisa parecida pudesse acontecer com a gente. A casa era alugada, de modo que quando venceu o contrato, em vez de renovar, eu preferi me mudar para um apartamento. No dia da mudança, o filho da vizinha do lado se dispôs a me dar uma ajuda. Olha, que moço prestativo. Ele não só ajudou a tirar a mudança do caminhão e levar para o apartamento, como depois também ajudou a montar o armário, instalar o chuveiro. Sabe, essas coisas que a gente tem alguma dificuldade, né? Repito, que rapaz prestativo. Eu ia pedir pro cara da mudança me dar uma força, mas como o Leandro se prontificou a ajudar, acabou não precisando. Aliás, a mãe dele também ficou ali, colaborando no que era possível. Eu logo percebi que a gente ia se dar bem. A dona Irene parecia ser assim uma mulher muito bacana. Aliás, foi ela que foi lá chamar o filho para me ajudar na mudança. Enfim, o Leandro fez o que deu para fazer naquele sábado, mas como tinha mais coisa, infelizmente não pôde ficar tudo pronto. Ficou muito tarde, ele tinha, parece que marcado de se encontrar com a namorada e ficou de acabar o serviço, né, no dia seguinte, que era domingo. Eu, inclusive, quis lhe dar um dinheiro como pagamento, mas ele recusou. Imagina, precisa não. Vizinha para isso. Juro que fiquei até meio sem jeito por ele não ter aceitado o dinheiro. Até porque ele passou quase o dia todo ali ajudando. Inclusive, eu até falei que não precisava ele vir me ajudar no dia seguinte, mas ele fez questão. Olha, eu fiquei pensando que me mudar para aquele conjunto tinha sido a melhor coisa que eu tinha feito na vida. Deu para sentir que tanto o Leandro quanto a mãe dele eram pessoas assim muito bacanas, excelentes vizinhos. Sabe, já no primeiro dia se dispuseram a ajudar. Imagine, naquele final de semana, eu tinha deixado os meus filhos com a minha ex-sogra
para poder resolver tudo com mais tranquilidade. E no domingo, ao entardecer, fui buscá-los. E bem no momento em que voltei para casa, acabei encontrando justamente o Leandro, ali na porta do bloco. Ele saindo e eu chegando. A gente se cumprimentou, ele perguntou se eram meus filhos. Falei que sim. E pelo jeito, foi a impressão que eu tive, ele devia estar saindo para se encontrar com a namorada, porque estava todo cheiroso, banho tomado, todo alinhado. Pelo jeito, devia estar indo namorar. Ele então se despediu, seguiu o seu rumo, e eu, em vez de entrar com as crianças, ainda fiquei ali mais algum tempo. Me voltei assim na direção dele e fiquei olhando enquanto ele se afastava. Antes de entrar no carro, ele também se voltou e olhou na minha direção. Aí sorriu e acenou. Olha, não sei explicar, talvez tenha sido, sei lá, carência afetiva. Há quanto tempo que eu não tinha ninguém, mas senti alguma coisa assim dentro de mim que chegou até a me assustar. Fazia tempo que eu não sentia nada por ninguém. Quer dizer, nesse sentido, né? De maneira romântica. Não me perguntem por quê, até porque nem eu mesma talvez não soubesse explicar. Mas fiquei com a imagem dele no pensamento. E não apenas sua imagem, mas seu perfume também ficou, parece que impregnado nas minhas narinas. Volta e meia, a gente topava um pelo outro ali no bloco. Ou então, nas dependências do conjunto, e sei lá. Meu coração nessa hora dava sinais de que... Enfim. Às vezes, eu estava ali conversando com a mãe dele. A gente morava porta com porta. Então, de vez em quando acontecia de ficarmos ali conversando. Aí ele chegava da rua, ou então aparecia na porta para me dar um oi. E só eu sei como me sentia nessas horas. Não sei explicar, mas eu me sentia tão bem quando o via. Quando ele sorria para mim e perguntava se eu estava bem, com aquela sua voz. Não sei. Sinceramente, eu não sei o que eu sentia, mas sei que sentia e que era uma coisa forte. Se bem que, às vezes, eu até me condenava em pensamento, né? Porque não fazia muito sentido pensar numa coisa daquelas. Um rapaz que, além de ter, no mínimo, 15 anos a menos do que eu, né? já era mãe de 2 filhos, ainda tinha uma namorada. E certamente devia gostar dela. Quem sabe até fosse apaixonado. Aliás, demorei para conhecer a moça. Foi mais ou menos depois de uns 2 meses, que eu já estava morando ali no conjunto, que eu a vi pela primeira vez. Foi num domingo de manhã. Lembro que eu estava voltando da igreja com as crianças, quando topei pelos dois, saindo pela porta do bloco. Pelo jeito, ele tinha trazido a namorada para dormir ali na casa dele e estava levando a moça para casa de novo. Só que quando passou por nós, eu notei que ele apenas me cumprimentou assim, de um jeito bem sério. Sabe aquela coisa formal? Bom dia. Tão diferente de quando ele me cumprimentava em situações assim, quando a gente... Não sei, ele estava sempre tão sorridente, sempre tão receptivo, simpático. Só que aquele dia não. Com certeza, por conta da presença da namorada. Aliás, ele nem nos apresentou. Mas depois, através da mãe dele, eu soube que era mesmo ela. Aliás, antes mesmo de ter certeza de que era ela, só de ver os dois juntos, eu já sentia aquela coisa esquisita, assim, sabe? Sei lá, uma fisgada, um ciúme inexplicável. De qualquer modo, o tempo foi passando, eu fui cuidando da minha vida, mas a grande verdade é que esse rapaz começou a mexer cada vez mais com a minha imaginação.
Até que tempos depois, um sábado, aconteceu uma coisa inesperada. Meu ex-marido tinha passado em casa, depois do almoço, para buscar as crianças. Elas iam passar o final de semana com ele. E eu aproveitei para resolver umas coisas minhas. Passei a tarde toda fora. E à noite, assim que voltei ao conjunto, me deparei com o Leandro sentado assim da escadinha da entrada do bloco. Sabe, eu até estranhei porque eu nunca o tinha visto ali. Aliás, podia até estar enganada, mas seu semblante não estava legal. Ele parecia, sei lá, meio triste. Parei assim diante dele, a gente se cumprimentou. E quando ele fez menção de levantar para eu poder passar, eu coloquei a mão no seu ombro e falei que não precisava se levantar. E ainda acrescentei: escuta, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Você tá com uma cara. Não é nada não, Sabrina. Só tô aqui tomando um pouco de ar e pensando na vida. É? E a tua namorada? Vocês não vão se ver hoje? Em vez de responder, quando eu toquei no nome da namorada, aquela cara triste que ele estava fazendo ficou ainda mais desanimada. A primeira coisa que eu pensei, e nem poderia ser diferente, será que eles brigaram? Foi a primeira coisa que me ocorreu. Isso explicaria, por exemplo, o jeito triste dele. Aquela carinha moada. Para ele estar daquele modo, para ter reagido daquele jeito, quando eu perguntei dela, com toda certeza, devia ter brigado. Enfim, não quis incomodá-lo. Aí me despedi e entrei. Ele continuou ali, sentado naquela escadinha. Só Deus sabe o estado em que eu fiquei. Não consegui parar de pensar nele sozinho ali fora. Até que, de repente, me deu aquela vontade de ir lá e conversar mais com ele. Mas sabe aquele medo de incomodar? Quem sabe ele, sei lá, quisesse ficar sozinho? Só sei que depois de tanto pensar nisso, teve um momento em que eu dei assim uma saidinha do apartamento e fui espiar pela janela. E fui dar uma espiada pela janela do bloco para ver se ele ainda estava lá. E o pior é que estava. Meu coração disparou. Pensei, será que eu desço? Será que eu não desço? Será que vou incomodar se eu for lá conversar com ele? Fiquei naquele impasse, até que resolvi entrar. Mesmo assim, fiquei ali agitada, andando de um lado para o outro. E foi no impulso que minutos depois acabei fazendo aquilo. Lembro que eu tinha aberto uma garrafa de vinho na hora do almoço. Estava na geladeira. Aí servi 2 copos e fui lá fora oferecer um dos copos para ele. Lembro que ele ficou surpreso quando me viu com aqueles copos na mão. Falei, trouxe um pouco de vinho para você. Experimenta. Ele pegou o copo e mesmo sem ele me convidar, sentei ali do seu lado e ficamos bebendo o vinho em silêncio. Depois ele comentou que o vinho realmente era gostoso e quando vi que ele tinha terminado, mais uma vez num impulso falei, se você quiser eu posso buscar mais, tem mais lá dentro. Ele me encarou assim, fez aquela carinha de indecisão e eu ainda acrescentei, ou de repente, em vez de beber aqui, a gente pode beber lá no apartamento. O que você acha? Mais uma vez ele ficou confuso, assim, olhando para mim. Perguntou dos meus filhos. Eu contei que estavam lá com o pai deles. E ele então concordou em entrar. Em tomar mais um gole de vinho comigo. Sabe, nem eu mesma sei o que pretendia com aquilo. Aliás, fiquei ali tentando imaginar o que estava se passando pela cabeça dele numa hora daquelas. Porque, de repente, ele me olhou de um jeito sério. Parecia que queria dizer alguma coisa. Quem sabe quisesse desabafar por conta
da briga que havia tido com a namorada, porque na minha cabeça não tinha dúvida, eles tinham brigado. Para ele estar amuado daquele jeito, só podia. Entramos pela porta do bloco, fomos subindo a escadaria, o apartamento ficava no 3º piso, não tinha elevador. Só que quando chegamos, quando eu tinha já aberto a porta do apartamento, eis que a porta do apartamento se abriu e eu vi surgir a mãe dele. Ela me cumprimentou assim, rapidamente, depois se voltou para o Leandro. Teu celular não para de tocar, viu, Leandro? É a Denise. Entra, vai lá falar com ela. Ele ficou todo sem jeito. Me entregou o copo de vinho e entrou. E olha, podia até ser impressão minha, mas eu senti que a mãe dele me olhou assim, meio atravessado. Como se estivesse brava com alguma coisa. Se bem que brava mesmo, fiquei eu, por ela ter aparecido bem naquele instante. Acabou estragando tudo. Me despedi e entrei. E fiquei ali, pensando em tudo. Tomei mais um copo de vinho e fiquei ali, bebendo sozinho. Quanta coisa passou pela minha cabeça. Esse rapaz andava tirando o meu sono. Sabe, eu andava pensando tanto nele que, às vezes, eu me censurava. Sabe, pela diferença de idade e pelo fato também de ele ter namorada. Por mais ridículo que pudesse se pensar nisso, eu fiquei fantasiando que se a mãe dele não tivesse trabalhado, quem sabe poderia até rolar alguma coisa entre nós. Por que não? Até uma música eu coloquei assim, bem baixinho, para ver se conseguia relaxar um pouco. Estava ali distraída, pensando em tudo, quando de repente ouvi alguém bater na porta. Ué, quem será? Fui conferir, espiei assim pelo olho mágico e senti minhas pernas ficarem trêmulas, porque era justamente ele batendo a minha porta. Fiquei durante alguns segundos assim, meio atarantada, sem saber o que fazer, o coração quase saltando pela boca. Abri a porta e, sorrindo, ele perguntou: e aí, você deixou um pouco de vinho para mim? Ou... Falei que sim. Fui abrindo passagem para que ele entrasse e, ainda sem acreditar, fechei aquela porta. Servi mais um copo pra gente e ficamos ali, curtindo a música. Dava para sentir que alguma coisa estava acontecendo entre nós, porque ele não parava de olhar para mim. Acabei perguntando se ele tinha conversado com a namorada, que ela queria, mas ele respondeu na mesma hora: deixa a Denise para lá, não quero falar dela. Não, mas por que vocês brigaram? Ele só confirmou assim, com um movimento de cabeça, como que reforçando que preferia mudar de assunto, e é claro que eu não insisti. Depois, ele pediu para eu aumentar um pouco o som e continuamos ali, naquele clima. Perguntei se ele queria mais vinho, ele falou que sim. Só que quando fui pegar o copo da sua mão, foi ele que segurou a minha. Aí me puxou, assim, para junto dele. E aconteceu aquilo que eu já tinha sonhado, mas que não esperava. Nossas bocas colaram uma na outra. E o tão sonhado beijo aconteceu. E foram tantos outros depois daquele primeiro. Até que no fim, eu o peguei pela mão e o conduzi até o meu quarto, onde fizemos amor como dois adolescentes. Foi loucura, eu sei. Por todo o contexto que cercava a gente, eu tinha 2 filhos pequenos. Ele era meu vizinho.
Um rapaz muito mais jovem. Ele tinha namorada. Tudo bem que tinha brigado com ela. Mesmo assim, eu sabia que ele gostava dela. Só que mesmo sendo loucura, foi a melhor loucura da minha vida. No fim, ele acabou passando quase a noite toda ali comigo. Era de madrugada quando ele levantou e voltou lá para o seu apartamento. Eu tinha me encantado por ele. Naqueles últimos tempos, eu só pensava nesse rapaz. Mas juro que não pensei que tudo aquilo fosse acontecer entre nós. Quem não gostou muito, e isso eu soube descobrir muito cedo, foi a mãe dele. Aquela primeira impressão daquele dia, de que ela talvez não tivesse gostado da gente ter ficado junto, e ela se confirmou. Porque no domingo, mesmo eu tendo tentado evitar, a gente acabou topando uma com a outra. Só pelo modo como ela tinha me olhado naquele sábado, quando me flagrou recolhendo o seu filho quase para dentro do meu apartamento, eu senti que ela não tinha gostado. Por isso, até evitei falar com ela. Só que no domingo, assim que meu ex-marido trouxe meus filhos de volta, ela me pegou ali no corredor, falou que queria conversar comigo. E sabe, pela sua cara, eu já percebi que boa coisa não era. Olha, Sabrina, desculpa eu te falar isso, viu? Mas o que anda acontecendo entre você e o Leandro? Será que é por tua causa que ele e a Denise andam brigando tanto? Eu fiquei sem saber o que dizer. Claro que não, dona Irene. Eu não tenho nada a ver com o Leandro, não. Ontem a gente estava só conversando. Sei. Você acha que eu nasci ontem? Minha filha, vou te pedir uma coisa. Deixa o Leandro em paz, tá bom? Deixa ele se entender com a namorada dele. Sabe, vocês dois... Puxa, será que eu preciso te falar isso? Você não tem nada a ver um com o outro. Você não quer esculhambar com a vida dele, ou quer? Olha, eu fiquei com uma cara de tacho tão grande. Porque, além disso, ela me falou outras coisas, ainda piores. Só faltou dizer que eu devia criar vergonha na cara e não ficar dando em cima do filho dela. E desde então, passou a me tratar diferente. Eu digo isso porque a gente estava se entendendo tão bem, desde o começo. O pior é que não apenas ela, mas até o Leandro acabou mudando comigo. Além de ter se acertado lá com a namorada, não sei se ele se arrependeu de ter passado aquela noite ali comigo, se bateu o remorso, só sei que ele também passou a me evitar. Um dia, inclusive, a gente topou um com o outro ali na entrada do bloco e eu aproveitei, né, que estávamos sozinhos, para perguntar. Tá tudo bem, Leandro? Desculpa perguntar, mas você anda tão estranho comigo. Por acaso eu fiz ou falei alguma coisa que você não gostou? Imagine, nada a ver. Tá tudo bem. Tudo bem, mas não parece. Pressão sua, tá tudo bem. É claro que não estava tudo bem. Mas não estava mesmo. Só de olhar para o rosto dele, o jeito como ele evitava de olhar na minha cara, o modo como se despediu e tratou de seguir o seu rumo, tudo isso, sabe, eram provas de que realmente não estava tudo bem. E eu sabia o motivo. A mãe dele, com toda certeza, deve ter chamado a sua atenção. Ele deve ter, sei lá, pensado melhor e percebido que a mãe dele tinha razão. O fato é que nunca mais aconteceu nada entre nós. Às vezes, acho até que nem mesmo aquela vez aconteceu. Que foi tudo criação da minha cabeça. Uma fantasia de tanto que eu queria
Ou por conta do vinho que eu tomei. Às vezes a gente quer tanto que uma coisa aconteça, que acaba sonhando, né? Fantasiando, pensando que aconteceu. Aquilo que, na verdade, talvez nem tenha acontecido. Eu me encantei por ele. Dei asas à minha imaginação. Até que, no fim, da maneira mais pueril, mais infantil possível, acabei me apaixonando. Foi só aquela única vez. Mas foi o que bastou para que eu me apaixonasse. Me mudei ali para aquele apartamento porque estava com medo de ser assaltada lá na casa onde eu morava. E no fim, não é que aconteceu alguma coisa pior? A paixão me assaltou. A paixão me aprisionou. Aquele moço bonito me tomou de assalto e acabou roubando o meu coração. Espero pelo menos que não seja para sempre. Porque lá no fundo eu sei, ele não era para mim. Não era para ser. Me apaixonei à toa por alguém que não está nem aí para mim. E na próxima quarta-feira, 15 horas, não perca. Eu jamais poderia imaginar quem era a pessoa, mas no que escutei aquela voz, aquele jeito brincalhão de falar, meu coração veio na boca. Os dois tinham ido juntos à praia. Ele quis saber por que é que eu não tinha descido também. E eu falei que até queria ter ido, mas que não tinha sido possível. No que ele retrucou: e se eu for aí te buscar, você vem? Juro. Pensei que ele estivesse brincando. Jamais poderia imaginar que fosse a sério. Tanto que entrei no jogo dele. Falei que se ele viesse me buscar, eu iria. Falei de brincadeira. Claro que falei de brincadeira, mas pro meu espanto, não é que ele veio. Não veio sozinho. Meu primo o acompanhou. Eu quase não acreditei quando vi o carro deles parando na frente do portão. Eu estava tão desarrumada, até porque não tinha levado a sério. Só que ao mesmo tempo, sabe, aquela alegria, aquela euforia. Ele então desceu do carro e, olhando nos meus olhos, falou aquela frase. Já fazia uns 5 meses que eu trabalhava ali naquela firma. E volta e meia, precisava faltar ou então chegava atrasada, mas era tudo justificado, porque meu filho vivia doente, tinha a saúde muito frágil. Eu vivia correndo com ele para posto de saúde, hospital, farmácia, sabe? Gastava um dinheirão em remédio, com médico. E ainda bem que tinha minha mãe que me ajudava, porque do contrário, acho que nem trabalhar eu conseguiria. O pior é que não dava para contar com o pai do Leonardo, já que ele não quis assumir o menino. Na verdade, não estava nem aí pro filho. Não ajudava com nada. Repito, se não fosse a minha mãe, sempre que precisava faltar ou então me atrasar um pouco, eu avisava o meu chefe. Só que num desses dias em que cheguei atrasada, porque eu tive de levar meu filho do posto, ele me chamou na sua sala para conversar comigo. Naturalmente que eu fiquei preocupada, imaginando que ele fosse até me dispensar, mas não. Ele só queria saber o que tinha acontecido com o Leonardo dessa vez. Como estava a situação. Se a gente estava precisando de alguma coisa. Olha, a verdade seja dita, viu? O Emanuel era uma pessoa incrível. Apesar de nosso chefe, ele tratava todo mundo assim, de igual para igual. Sempre muito respeitoso, procurando entender as situações. Todo mundo gostava dele. E eu respeitava. Até porque por causa disso, né? Porque, sabe aquela pessoa compreensiva? Eu nunca tinha conversado assim diretamente com ele sobre a situação do meu filho. Mas nesse dia, acabamos tendo uma longa conversa. Ele se mostrou preocupado por conta das minhas faltas e queria entender, né? O que estava rolando. Lembro dele falando:
Olha, eu vou fazer um estudo para ver se tem como fazer um plano de saúde aqui para os funcionários, viu? Aí eu te aviso. Ia te ajudar, né? Imagine se não. Imagine se não. Repito, pessoa incrível, viu? Pessoa assim, fora do comum. De tão bacana, de tão compreensível. E a verdade é que tempos depois, ele realmente conseguiu agregar esse benefício à nossa folha de pagamento. Imagine a nossa felicidade quando ficamos sabendo que teríamos plano de saúde. Seria descontado uma parte do nosso salário, mas isso era o de menos. Eu, sinceramente, não sei se foi por causa disso, mas o Emanuel acabou se aproximando de mim com o tempo. E sei lá, podia ser impressão minha, mas dava para sentir que ele me tratava assim de um jeito especial, digamos. Quer dizer, ele tratava bem todo mundo, com educação, mas não sei. Parecia até que comigo tinha alguma coisa a mais. Se mostrava sempre muito preocupado. O meu filho, por exemplo, volta e meia vinha me perguntar como estava o moleque. Um dia, trouxe até um brinquedo para eu levar para o Leonardo. Aliás, quando me entregou o brinquedo, ele falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Olha, Leila, um dia eu quero conhecer esse teu filho, viu? Vou levar vocês dois para conhecer a chácara do meu avô, que fica em Campo Largo. Um lugar muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. Olha, para ser sincera, eu não sabia quase nada da vida do Emanuel. Não sabia se era casado, se era solteiro, se tinha namorada, até porque nunca perguntei nada disso para ele, assim, até porque nem fazia sentido, né? Mas, não sei, além de ter dito aquelas coisas, nesse dia ele me olhou assim com tanta intensidade que eu, repito, era de tempo já que eu vinha reparando que ele me tratava assim de uma maneira especial. E a verdade é que a cada dia ele se aproximava mais de mim, sempre dava um jeito de puxar conversa e quase sempre usava o Leonardo, meu filho, para isso. Um dia, ele quis saber do pai do menino. E eu falei a verdade, que o Leonardo, na prática, não tinha pai. Aí um assunto foi puxando o outro. Contei que já estava sozinha, desde que meu filho nasceu, ou por outra, desde que descobri que estava grávida, né? E o pai dele tirou o corpo fora. E um dia meu chefe me convidou para almoçar com ele. Eu fui. Até porque fiquei sem jeito para dizer não, né? E foi nesse dia que ele deixou transparecer assim de um modo mais evidente que tinha realmente um interesse por mim. Esse homem fez tantos elogios que me deixou até sem graça. A gente nota, né? Quando um homem está interessado. Fiquei até meio surpresa, porque sinceramente não esperava. E depois desse dia, quando a gente almoçou junto, ele se aproximou ainda mais. Não perca, é na próxima quarta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Silvana e Alessandro em mais uma edição de A Força do Amor.